Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do Escuta Aqui Faixa Branca e hoje eu vou falar um pouco sobre a história do jiu-jitsu, mas eu convidei alguém para falar junto comigo, alguém que tem propriedade. Na verdade eu não vou falar, né? Eu só vou perguntar, e é o Robert Drysdale. Tudo bem, Robert? Seja bem-vindo de novo. Obrigado, Mayara, obrigado aí pela oportunidade. E tá legal estar aqui no show, poder compartilhar um pouquinho aí do meu conhecimento. E muito obrigado pela oportunidade. Então, o que eu acho que é importante, assim, para todo praticante que está começando, até para a arte não se perder, assim, no meio do caminho, é que, por mais que aprenda várias coisas dentro do tatame e tudo mais, eu acho que é importante saber de onde veio aquilo que ele está praticando, né? De onde veio a arte marcial, de onde veio o jiu-jitsu e tudo mais. Então, é por isso que eu queria falar um pouco, bem brevemente mesmo, sobre a história do jiu-jitsu. E você está produzindo um documentário, Closed Guard, e está quase aí para sair. Fala um pouquinho desse seu trabalho. A gente já falou no Open Match, mas só para a gente relembrar. Esse trabalho ele tem quase 3 anos de idade agora e assim, foi uma iniciativa que eu tive após eu conhecer um pouco mais sobre a história do jiu-jitsu. Assim, existe uma certa, assim, desde 2012, quando a Biblioteca Nacional ela digitaliza seus arquivos, existe um boom assim, de pesquisa e tal, porque hoje assim, a pesquisa está mais fácil realmente, nós temos acesso a muitos arquivos que nós não tínhamos antigamente. Então nós podemos conhecer um pouco mais sobre nossas raízes. E o que se seguiu a isso foi muitos livros foram escritos, assim, uma literatura acadêmica que foi escrita, que vem sendo escrita desde então a respeito. Mas assim, por essa literatura, a literatura histórica e acadêmica, ela tende a ser muito pesada, ela tende a ser tediosa, não é para todo mundo, entendeu? Mas como o jiu-jitsu é para todo mundo, né, é um esporte que abrange desde crianças até pais e mães, todas as faixas etárias, eu acho interessante assim, de se criar uma maneira de criar uma ponte, né, entre esse trabalho acadêmico e o público, né, que existe uma desconexão entre esses dois mundos. E o filme, eu acredito que todo filme tem potencial de ser essa ponte. O filme não substitui, né, a pesquisa séria, mas ao mesmo tempo ele, assim, para quem não vai ler 5.000 páginas, é uma ferramenta assim útil, entendeu? Então foi que eu tive a ideia de fazer um documentário a respeito da história do jiu-jitsu. A grande dificuldade, óbvio, é que é uma história muito complexa, muito longa, e colocar isso num segmento de 90 minutos não tem como, né? Corta muita coisa, fica muita coisa de fora. Mas nós fizemos o nosso melhor. Eu acredito que vai ficar um filme muito bacana. Eu acho que a nosso objetivo sempre foi fazer um filme de arquivo, né? Um filme para ser referência daqui a 50 anos, o pessoal do jiu-jitsu ainda está assistindo como referência histórica. E eu acho que isso nós conseguimos, tá? Embora assim não tenha como colocar tudo, mas as informações mais importantes estão ali. Quem quiser se aprofundar, as pistas estão todas ali. Sim, então eu acho que a gente tem que começar do começo, né? Há sempre aquele lance, o jiu-jitsu é brasileiro mesmo? O jiu-jitsu é japonês? Então, de acordo com as suas pesquisas e de tudo, assim, o jiu-jitsu é o quê, afinal? Onde surgiu o jiu-jitsu? Quando? O jiu-jitsu, ele é uma palavra genérica, tá? Do período pré-Meiji japonês, que é, em grosso modo, aí o século XIX, tá? A palavra jiu-jitsu é um termo genérico, assim, eu comparo com o termo artes marciais hoje, né? Que diz algo a respeito sobre o que você faz, mas não diz nada específico, né? Então, o termo jiu-jitsu não tem nada a ver com o que nós praticamos hoje, é importante lembrar isso. Existiam técnicas, né, naquele período, né, da prática do jiu-jitsu pré-Meiji que se assemelham, não, talvez até idênticas às nossas hoje. Mas a nossa arte, que nós chamamos de jiu-jitsu brasileiro hoje, é uma vertente do judô. Tá? É importante enfatizar isso. O nosso jiu-jitsu é um judô de chão. Não tem nada do período pré-Meiji, até porque o período pré-Meiji é uma categoria muito grande. Acontece que quando o judô é fundado, eles continuaram chamando de jiu-jitsu durante muito tempo. E muitos dos japoneses que saem do Japão ensinando o judô Kodokan não chamavam de judô Kodokan, eles chamavam de jiu-jitsu. E aí pegou no Ocidente, tanto na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, o termo jiu-jitsu ficou. Quando o Jigoro Kano moderniza o termo jiu-jitsu, que é um termo arcaico, para o termo judô, que é um termo moderno, alguns assim começaram a usar o termo judô, mas o jiu-jitsu já havia crescido demais no Ocidente.
Então, o que acontece é que muitas pessoas que ou não foram absorvidas pela Kodokan, ou optaram por continuar usando o termo jiu-jitsu. No caso do Brasil, foi os dois. Eles optaram por usar o termo jiu-jitsu para se distanciar do judô Kodokan. E no caso da família Gracie, eles não são absorvidos pelo judô Kodokan, como muitas outras escolas foram ao redor do mundo. Nem todas as escolas eram Kodokan, mas elas foram absorvidas porque a Kodokan ela é prestigiosa, ela tem apoio do governo, né? Mais para frente ela se torna um esporte olímpico. Então ela é o esporte da moda, e por ser o esporte da moda, todos querem fazer parte. Com exceção, né? Uma das exceções, não é a única, mas uma das exceções aí foi o jiu-jitsu ensinado pela família Gracie e pela família Fada. Então, esse é o diferencial aí do nosso jiu-jitsu. O que nós praticamos, na verdade, deveria ser chamado de judô brasileiro, não jiu-jitsu brasileiro. Então, o nosso é o judô de chão especializado no chão, né? Hoje mais sofisticado que qualquer outra coisa que os judocas façam ao redor do mundo. Porém, não tem como negar, a nossa matriz é o judô. E por que você considera que, assim, hoje em dia, óbvio, né, é muito mais competitivo, jiu-jitsu e tudo mais, tem campeonato, pontuação, e não era assim no início, né? Por que você considera que o Brasil se tornou, tipo, um berço, assim, né, que é referência para os outros lugares do mundo e porque tem tanto brasileiro praticando? Por que o jiu-jitsu cresceu tanto? Eu acho que uma série de razões. Uma que é uma história muito bacana, né? Que é uma arte marcial japonesa, né? Que se desenvolve no Brasil. O Brasil é tão diferente do Japão, é longe do Japão. Assim, a história dessa difusão do jiu-jitsu ao redor do mundo através da imigração japonesa, ela é muito interessante em si. Mas eu acredito que os elementos, os ingredientes fundamentais foi o marketing, né? Foi a resiliência, assim, até a teimosia da família Gracie em criar um espaço diferenciado do judô, né, para o jiu-jitsu brasileiro existir. Eu acredito que foi, sem dúvida, né, o UFC e o Royce Gracie foram, assim, essa foi a gasolina, né? Uhum. Essa foi a gasolina que criou a explosão, porque acho que sem o Royce Gracie, sem o UFC, o jiu-jitsu brasileiro não teria a plataforma para crescer como ele cresceu. E também tem outros aspectos também. Eu acredito não só que a luta de chão é muito divertida, eu acho que ela tem menos impacto, ela pode ser praticada por todas as idades. Eu acho que no wrestling, no judô, é mais difícil isso, porque tem muito impacto. A luta de chão ela tem menos impacto, ela é mais controlada, então acho que o índice de lesão é menor, dá pra rolar mais, né? Pode ver que no wrestling, no judô, eles fazem muito drill. E no jiu-jitsu praticamente rola o tempo todo, porque o índice de lesão é menor, assim, em termos gerais. Então, e tem outro aspecto também, que é uma coisa que poucas pessoas observam, mas eu observei, fazendo documentário, tá? Eu já havia viajado ao mundo ensinando jiu-jitsu, mas observei isso durante a filmagem do documentário quando eu estava no Japão. Mas, assim, aspectos da cultura brasileira que estão muito arraigados na cultura do jiu-jitsu no mundo hoje. Uhum. Né? Que é aquela coisa é o hang loose, né, aquele fist bump, é o abraço depois do treino, antes do treino, é o açaí depois do treino, é aquela coisa assim de descontrair no tatame, dar risada, brincar, zoação. Isso é uma coisa muito brasileira. E não é da cultura japonesa, tá? O japonês ele é muito estrito, assim, ele é muito hierárquico, né? No tatame e tal. E no Brasil tem aquela coisa assim aquela cultura do surf, né? Que até foi emprestada da Califórnia também. Ela não é totalmente brasileira, assim. Existe um elemento assim do sul da Califórnia, aquela cultura do surf, né? A cultura do hang loose. E isso é muito arraigado no jiu-jitsu brasileiro. E eu acho que no mundo assim, onde as pessoas hoje trabalham cada vez mais, ganham cada vez menos, né, um mundo tão competitivo, eu acredito que um ambiente assim, esse ambiente, não quero falar relaxado, estou buscando uma palavra, esse ambiente relaxed. Né, meio descontraído, na real, né? Obrigado. Esse ambiente descontraído, eu acho que é o ambiente assim, que as pessoas buscam. Uhum. Porque é divertido, assim, é tão diferente do trabalho, é tão diferente do estresse do dia a dia. Você chegar na academia, assim, abraçar os amigos, dar uma risada, né? Aquela endorfina que você vicia na endorfina, né? Ela é que nem uma droga, aquele rola, quando você não rola, você fica... Eu não durmo, né? Hoje eu não treino com a mesma intensidade que eu treinava antes, mas quando eu treinava 2 vezes por dia, se eu não treinasse, eu tinha dificuldade de dormir. Uhum. Né? Porque, assim, eu sentia que faltava alguma coisa, eu viciado na endorfina. Então, tudo isso aí, eu acho que faz parte, assim, esses são os ingredientes, né, pelos quais o jiu-jitsu se tornou um fenômeno mundial. E agora só falta conhecer a nossa história melhor.
Ó, esse episódio ainda não acabou, ele tá disponível completo lá no podcast. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aí você escolhe a sua plataforma favorita de ouvir podcast e vai lá ouvir o restante dessa entrevista. E só para não perder o costume, não esquece de se inscrever aqui no canal. Até a próxima!